Só que o Fluminense adora complicar jogos contra o Vasco. Família, eu preciso da ajuda de vocês. Confesso que o Tiagão, na escola e na faculdade, eu não fui nenhum camisa 10, se é que você me entende. Mas eu gostaria da ajuda da família vascaína para me ajudar a entender, porque na minha visão, esse cara é um gênio. Você pode até não gostar do André do Sentimento Flucê, mas ele é um gênio. Que é isso, Tiagão? Família, eu não tenho essa capacidade, mas ele tem. Ele consegue provocar e ao mesmo tempo assumir uma freguesia. Família, ele é um gênio. Você, eu, Tiagão, seu pai, sua mãe, sua filha, tio, tem essa capacidade? Eu aposto que não. Mas o André do Sentimento Flucê, ele tem. Ele provoca e ao mesmo tempo assume a freguesia. Ai, família, ó, vou até trazer aqui o Savarino, que falou um pouco sobre essa situação aí da freguesia. Detalhe, na casa de vocês, tá? Na casa de vocês. E aí a gente vai repercutir aqui a Federação do Rio de Janeiro, marcando os jogos pro mesmo dia. E aí criando um tumulto, uma confusão. Será que tem o queridinho de vocês envolvido nisso aí? Porque Madureira e Flamengo, Flamengo e Madureira... Ah, gente, o que é isso, né? Mas, família, tem mais resenha aqui, tá? Além de falar da preparação visando esse confronto no final de semana, quero resenhar com vocês sobre o Felipe Coutinho. Parece que vai ter uma reunião com o atleta, com o nosso camisa 10 e capitão, e falar sobre o Nuno. Eu tava vendo um corte do Faísca, um comentarista lá do Atenção Vascaínos, que eu gosto muito da visão tática dele. Só teve um jogo desse aí que meu primo tava assistindo, eu acho, e falou: pô, Tiagão, tu acredita que o Faísca tá pedindo o Matheus França no time? Eu falei: não é possível, eu não acredito nisso, recente isso. Mas ele tava falando sobre o Nuno e porque o Nuno não vem rendendo, né? Como o ano passado, principalmente no início do Nuno, que, poxa, já nas primeiras partidas já agregou, já teve um impacto pra gente resenhar sobre isso também e finalizar aqui a nossa terça-feira. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 9 horas da noite. Boa noite, família. Deixa o like, comenta, hype o vídeo, se inscreve se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família. E não esquece também de dar aquela moral aqui na parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Tiagão, não gostei de nada que você separou aí nesse momento, irmão. Mas vou comprar um celular, uma televisão, uma bota, uma calça, um short, qualquer coisa. Conferiu o preço, gostou, pesquisou, Mercado Livre, Netshoes, Magalu, Shopee. Só clica aqui em um dos nossos links, compra sem pagar R$1 a mais. Você vai estar fortalecendo o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha. Tá na tela para vocês, né? O Vasco que voltou a trabalhar no dia de hoje, visando o clássico contra o Flucê. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E resolvi destacar aqui essa imagem do Cuiabano, né? Jogador que ficou de fora de todas as partidas desde a sua chegada. Diniz falou na última coletiva que ele teve um desconforto, né? Muscular, e a gente já tava na cabeça que o Cuiabano, poxa, jogou 2 jogos lá no Sub-21, sei lá, do Nottingham, né? E vai chegar bem já atuando, e não foi isso que aconteceu. Espero que ele possa, né, fazer parte dos relacionados para essa partida contra o Fluminense e jogar o mais rápido possível, né, família? Porque assim, o Vasco precisa ter todo mundo, né, bem fisicamente, para que a gente possa ter um entendimento, né, ainda mais sobre o trabalho do Diniz. Porque assim, eu acho que isso acontece no meio da torcida e também em relação à diretoria, internamente falando. O Cuiabano, o Spinelli, o Brenner, o Marino, o Rojas, né, já está há mais tempo, e também o Saldívia. E a gente viu o Saldívia naquele jogo contra o Sub-23 do Botafogo, o salto físico que ele deu nessa partida. Não vou dizer técnico, porque aí também envolve o adversário, mas é fundamental, né, família? O atleta tá bem fisicamente para performar. E o Saldívia melhorou muito nessa questão. Então a gente imagina que o Cuiabano, o Marino, o Brenner e o próprio Spinelli, que estava até fazendo a pré-temporada lá no Del Valle, vão passar por esse processo. Então, o mais rápido possível, campo, performando, né, vai nos ajudar. E assim, família, eu sei que o nosso treinador gosta de fazer uma graça, como falou na coletiva, que não sabe onde vai colocar o Marino, o próprio Faísca vai comentar sobre isso aqui, mas, cara, eu quero muito ver o Vasco com o PH na direita, os 2 zagueiros e o Cuiabano. Tesão pra tudo que é lado, né? Os 2 volantes, Thiago e Barros, o meia, que seja o Rojas ou o próprio Nuno, o Coutinho hoje, né, não vem jogando bem. Marino, Andrés Gomes e Spinelli, que hoje tá melhor, né,
tá melhor fisicamente. E também assim, família, se o Vasco continuar com esses cruzamentos, a melhor opção é o Spinelli, tem mais presença diária. Além disso, família, acho que é um jogador, tendo esses dois jogadores de velocidade, do drible, de força física, que pode ajudar numa parede, né? Tipo, o Marino veio por dentro, 1, 2, tirou, toca, sustentou, segurou a capa do Batman, o cara tem explosão para fazer esse movimento e penetrar a área. Assim também o Andrés Gomes, não somente fazia jogada de fundo e cruzamento. Você não acha também? Então, cara, assim, família, eu tô doido pra ver esse time. E aí, se no ano passado, e assim, boa parte dos jogos esse ano, na verdade, acho que todos os jogos, né, a gente vem e fala que a metade do time tá sem Tadala, tá sem tesão, vem comigo, PH, Cuiabano, Andrés Gomes, Marino e Spinelli. Família, o Cuesta, cara, deixa a desejar quando ele corre pra trás, mas eu nem acho que ele tem uma dificuldade física. Opa, tô esquecendo do Barros, né? 6 jogadores com força física, com tesão, com Tadala. No ano passado e boa parte desse ano, a gente tem mais da metade do time com fraqueza nos ossos. Você tá me entendendo a lógica disso? E aí você pega o Cuesta, que beleza, não vou debater aqui com você porque realmente correndo pra trás é uma tragédia. Mas de repente com esses jogadores de mais força, a gente vai pressionar melhor e essa bola em profundidade, né, a gente vai conseguir se sair melhor, não sei, sabe? Mas isso precisa ser testado o mais rápido possível pelo Gênio Barra 22 louco de pedra, família. É a minha visão, tá? Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar uma informação do canal Na Torcida Vascaínos sobre a situação do Felipe Coutinho. Olha só, tá na tela. A situação envolvendo o Coutinho, camisa 10 e capitão do Vasco, ganhou destaque após as quartas de final do Campeonato Carioca. Substituído no intervalo da partida no último sábado, Coutinho não retornou ao banco, onde o Vasco estava sendo eliminado naquele momento. A equipe conseguiu empatar e no segundo tempo se classificou nas cobranças de pênalti. Sua postura e ausência foram vistas de forma negativa dentro do clube, independentemente de sua insatisfação com a substituição. Internamente, o Vasco entende que o jogador deveria estar presente, considerando o principal atleta da equipe, capitão e uma das lideranças. O clube irá realizar uma reunião com Coutinho e o departamento de futebol para discutir o episódio, buscando resolver a questão nos bastidores. A diretoria reconhece a importância de Coutinho para a sequência da temporada e espera solucionar tudo nos próximos dias. Família, recentemente eu comentei com vocês sobre isso. Família, tá muito quente hoje, muito quente. Até, pô, falei, né? Tô gravando esse vídeo aqui 9 horas, tá muito quente. Nossa, meu quarto aqui fica uma sauna. Mas eu comentei isso com vocês, eu acho que no vídeo de hoje, né, da parte da tarde, eu falando assim que o Coutinho, ele precisa ajudar, né? Porque tem uma galera, a torcida tá cobrando o Coutinho demais, não sei o que, tá pressionando. Não, o Coutinho precisa ajudar. Ele não pode sair rindo, ele não pode, né, ser substituído e não voltar, ele não tá ajudando, ele não tá contribuindo. Então acho que tem que acontecer essa conversa e o Coutinho, não sei, em um momento, né, ter uma coletiva e pedir desculpa, cara. Pedir desculpa, porque não é o comportamento de um líder. Não é um comportamento de um jogador que é referência. Né? A gente viu aí os familiares do Andrés Gomes tirando foto com o cara, o Rojas falando com todo respeito, né? Reconhece que o cara é importante, que o cara é um líder, né? Uma referência mundial, e com esse tipo de comportamento não pega nada bem. E assim, outras pessoas vão se ver, outros jogadores vão se ver no direito de fazer chilique. Se o cara lá faz, ninguém chama atenção, entende? Isso não é bom para o ambiente de forma nenhuma, né, família? Vamos ver como é que vai acontecer aí e o que vai acontecer em relação a isso. Seguindo a nossa resenha, deixa eu puxar esse assunto sobre o local da primeira partida. Depois a gente volta aqui para falar do Nuno, Flucê, que assumiu a freguesia. Se liga só. Campeonato Carioca, porque até amanhã a federação vai definir o local de Vasco e Fluminense. Domingo, dia 22 de fevereiro, às 18 horas. Mas por que não vai ser no Maracanã? Porque o Maracanã, no dia 22, domingo, 8h30 da noite, vai receber Flamengo e a equipe do Madureira. Ah, Wellington, esse jogo não podia ser segunda-feira? Podia. É tanto que o outro jogo do Flamengo será na segunda-feira, dia 2 de março, segunda-feira, 21 horas, Madureira e Flamengo jogando no Maracanã. E o segundo jogo do Fluminense com o Vasco, no domingo, dia 1º de março, às 18 horas, no Maracanã. Segundo o Marcelo Viana, que é o homem forte do futebol da Federação do Rio, né, o diretor de competições, até amanhã define. Ouvi alguma coisa de que o Vasco está tentando levar o jogo para São Januário. Muita gente pensou também em jogar no estádio Newton Santos, do Botafogo. Agora,
acho que é melhor a gente aguardar aí, né, o que vai acontecer em termos de tabela. Tá aí, família, coloquei aqui o Wellington Campos, né, para falar um pouco dessa situação, porque eu estava até trocando uma ideia com meu parceiro Mal lá de Juiz de Fora, ele sabe, ele vai ver esse vídeo, realmente, foi ele que me falou sobre isso, porque até então eu só vi a data e o local estava para ser definido. E ele falou que ele estava acompanhando uma live e a galera estava comentando sobre isso. Não, vai ser no Engenhão. E o Wellington Campos está passando essa situação que vai ser definido amanhã. E assim, família, a FERJ, ela é ridícula. A realidade é essa. Marcar os jogos para o mesmo dia, mas tem não sei o que de carnaval, não sei o que público. Pô, não interessa, mano. Não interessa. Como é que você faz isso? E assim, família, eu sei que a galera vai buscar até outras situações, né? Para o Vasco se posicionar e não jogar no Newton Santos. Por exemplo, teve... foi semifinal também, não foi? Uma semifinal, acho que no ano passado, que o Vasco preferiu jogar no Newton Santos em relação ao Maracanã para tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. E a galera pode alegar isso aí. Mas, poxa, no ano passado a gente disputou, né, a Copa do Brasil, a semifinal no Maracanã. E o Vasco é o mandante. Então, assim, se não vai jogar no Maracanã, que na teoria, né, é o campo, é o estádio de todo mundo, né? Não é isso que a galera fala? Porque vocês ficam chorando. Então, se não for pra jogar lá, o Vasco tem casa. O Vasco tem casa. O Vasco não é um Fluminense, um Flamengo, né, pra Botafogo. O Vasco tem casa. O Vasco tem casa. Então, assim, a gente espera um posicionamento firme aqui do Pedrinho em relação a isso. Não pode pegar o Vasco, bota pra lá, não vai ter aqui, bota pra lá. E uma federação que com certeza tomou essa decisão aqui com o queridinho em cima, pô. Porque não faz sentido nenhum. Você, tem um jogo aí da Recopa, né? Não pode jogar tal dia? Então joga na segunda, pô. Joga na segunda, Vasco e Fluminense no domingo e joga no Maracanã. Então, mas com certeza teve o queridinho aqui atazanando. Então espera um posicionamento do Vasco em relação a isso. Não pode. Não joga aqui, joga lá. E aí a casa não dá, a polícia não garante. Fazer o quê? Então não pode de forma nenhuma isso acontecer com o Vasco, né, família vascaína? Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de passar esse corte aqui do Faísca pra gente trocar uma ideia sobre o Nuno. Olha só. Sobre a queda de rendimento do Nuno Moreira. E eu, particularmente, eu tenho uma teoria para isso. O porquê que o Nuno Moreira caiu de rendimento. E simplesmente é pelo fato de ele não estar jogando mais no posicionamento que ele se sente mais à vontade e que fez ele ser esse jogador tão útil desde que chegou ao Vasco. Mas antes de eu chegar no Nuno, eu quero conversar com você algo que assim, no último sábado na coletiva, teve um momento que o Fernando Diniz falou assim: eu não sei em que posição o Inestrosa vai jogar. E eu vi muita gente fazendo chacota disso. Aliás, o torcedor vascaíno, se o Fernando Diniz abre a boca, o torcedor vascaíno faz chacota. E tá tudo certo. O nível de estresse que o torcedor tá com o Fernando Diniz é altíssimo. E volto a falar, se você acha que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra defender o Fernando Diniz, desliga. Vai ali, não precisa dar like, não faz nada, sai do vídeo, deixa um comentário ali e tá tudo certo. Eu só tô trazendo aqui contraponto e eu já vou chegar no Nuno sobre essa declaração. No futebol, isso não é de hoje. Isso é décadas e mais décadas. O jogador tem uma posição fixa na base. Em décadas anteriores, então, quando o cara subia, ele basicamente começava e terminava a carreira na mesma posição. Só que, com o decorrer dos anos, isso foi tendo mudanças. Eu vou citar aqui, por exemplo, já vou começar pelo maior de todos da história do Vasco. Roberto Dinamite, que era um centroavante, um 9 de área. Daí, família, juro pra vocês que eu tentei de todas as formas encontrar a continuação desse corte, porque eu estava assistindo esse corte no concorrente do YouTube e parou exatamente aí. Aí eu fui buscar lá, não consegui achar, porque assim, eu gostaria de ver a conclusão ali do pensamento dele, mas eu acho que não faria eu mudar de ideia em relação a tudo que ele quis colocar ali. Discordo plenamente. De repente ele tentou pontuar que um jogador pode jogar em diversas funções, ele cita o Roberto Dinamite, acho que o Roberto Dinamite não se encaixa nesse momento com o Marino como exemplo. Eu não acompanhei o Roberto, né? Nasci em 91, não lembro nada, mas acho que o Roberto passou a jogar no meio campo depois de uma situação física, né, envelheceu, chegou numa certa idade, e aí tinha ali, acho que o Romário, né, teve essa dupla, o Romário com mais força física na frente, o Roberto com mais qualidade, né, fazia o jogo fluir. Né, diferente do início da carreira dele, que era centroavante, força para arrancar, para bater no gol, né, assim, um exemplo que a gente pode dar que eu acompanhei foi o Felipe, que jogava de lateral e depois, né, passou para o meio campo, já sem aquela condição de ter que marcar, ter mais liberdade para jogar, né, e pela qualidade técnica dele. Então, assim, não acho que é o exemplo do momento.
em relação ao Marinho. Porque assim, família, o Diniz, eu não entendo nada de parte tática como o Faísca, não entendo. Mas, poxa, eu vejo o Mirassol jogar, eu vejo o Bahia jogar, do Rogério Ceni, que assim, se aproxima do pensamento do Diniz de sair jogando de posse de bola, e vejo ele jogando com pontas, pô. E vejo jogando com laterais que apoiam o tempo todo. No caso contra o Vasco, eles tiraram o Gilberto. Mas o Gilberto não tem apoio lá no Bahia? Passa e faz a ultrapassagem, o próprio Juba. Então, quando eu vejo outros times, por que não dá pra jogar com o Marino de ponta? E o meu treinador chega e fala que, eu não sei onde eu vou colocar. Desculpa, Faísca, eu vejo muito mais. Eu não tenho ranço do Diniz, não, cara. Eu torço pro Diniz melhorar, dar a volta por cima, porque assim, com o Diniz, o Vasco teve grandes atuações como contra o Santos, Internacional, só que não dá, porque ele insiste mesmo perdendo, não tenta colocar um sistema de jogo que possa trazer um conforto maior para os seus jogadores, sabe? Ele insiste, é derrota atrás de derrota, meu irmão. Então essa fala é muito mais de querer assumir um protagonismo para tentar encaixar, porque quando ele fala isso, ele fala do Andrés Gomes também. E ele fala, vocês não conheciam o Andrés Gomes. Ele só jogava em transição. Esse Andrés Gomes é por causa de mim. Eu estou fazendo. Foi exatamente a mensagem que ele quis passar. Então, quando eu olho para o lado, eu vejo treinadores fazendo isso, pontas de velocidade dos dois lados, mas o nosso treinador, ele quer dar esse papo aí. Então, assim, já discordo do pensamento, não sei se foi essa conclusão do Faísca, mas discordo plenamente. Em relação ao Nuno, também discordo. Por quê, família vascaína? A gente viu, numa sequência difícil do ano passado, o Vasco tem muita dificuldade para marcar pelo lado esquerdo com o Nuno. Porque o Nuno, a gente até alegava aqui, a gente falava aqui a questão física, que ele não tirou férias e tudo mais. Então, sem bola, ele não contribuía muito, tinha essa dificuldade pelo lado esquerdo. Além disso, o lado esquerdo contava com o Piton, que também não marcava bem. Tanto que o Vasco melhorou um pouco em jogos difíceis com o Puma lá, né? O Puma trouxe mais equilíbrio para esse time porque ele marcava melhor com o Piton. Mas Piton e Nuno eram Deus nos acuda, o lado esquerdo, uma fraqueza. O que o Diniz fez nessa situação? Trouxe o Nuno pro lado direito, certo? Porque aqui no lado direito ele tinha o PH e levou o Andrés Gomes pra lá pra ter esse equilíbrio sem bola. O Andrés Gomes passou a ajudar mais o Piton. Acabou que o Piton se lesionou e ficou o Pumita lá, mas mesmo assim o Diniz manteve. Ele tirou o Nuno do lado esquerdo e trouxe o Nuno pra trabalhar mais pelo centro do campo, sendo um jogador mais tático. E assim, até acho que o Nuno fez boas partidas assim na Copa do Brasil, fez gol e tudo mais. Só que, família, eu não coloco essa condição que o Nuno não vem jogando bem nisso, não. Com todo respeito. Posso até te dar o exemplo do Ryan, tá? Eu acho que o Nuno, claro que o Nuno pode jogar pelo lado esquerdo, dependendo do entorno. Dependendo dos outros 9 jogadores de linha, quero dizer. Por quê? Eu sempre bati aqui na tecla que o Ryan, ele não tinha condição de jogar de ponta no Vasco. Porque o Vasco é muito mole, muito cansado. E o Ryan ficar fazendo esse ir e vir, ele vai ter dificuldade. Poxa, é Ariola? Não sei se é o treinador lá, não tô falando o nome dele certo. Do Bournemouth, tá acabando comigo. Porque o Ryan tá jogando de que lá? De ponta. Só que quando você olha para o Bournemouth, para os 9 jogadores, você não vai ver nenhum bumbum cansado. Não tem bumbum cansado. Os volantes, o meio, o último jogo agora que jogou contra o Everton, o 10 pegava pra caramba, pô. O 10 pressionava, o 10 fazia a recomposição na ponta, o centroavante, o Evanilson também não para. Então o time fica mais equilibrado em relação ao Ryan na ponta, sabe? E o Ryan, claro, chegando agora, tá correndo um pouco mais. Mas entende? O Nuno pode jogar pelo lado esquerdo dependendo do entorno. Se o time for equilibrado, for um time físico pra jogar sem bola, ele vai jogar. Mas nesse Vasco vai ter muita dificuldade com o Nuno ali, porque a recomposição dele é péssima. Ele não tem essa força. Então por isso que a gente vem batendo nessa tecla, né? O Diniz precisa fazer o feijão com arroz. E o feijão com arroz hoje é trabalhar com 5, 6 jogadores com mais saúde. O time que eu acabei de citar pra vocês. Léo Jardim, Cuesta ou Saldívia futuramente, não sei. Mas vamos lá. Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabano. Barros e Thiago Mendes. Rojas ou Nuno, show de bola. O time vai ficar um pouco para baixo nesse momento, pelo nível, pelo momento. Marino, Andrés Gomes e Spinelli. Família, a gente está falando aqui de 6 jogadores com tesão. Isso pode melhorar o rendimento do Nuno, mesmo em outra posição. Não pelo lado esquerdo, mais de meia. Assim como pode melhorar para o próprio Coutinho e para o Rojas. É isso, esse é o time do Vasco. Então, assim, eu discordo um pouco das análises do Faísca nesse sentido, apesar de eu gostar muito, gostaria da opinião de vocês também, família. E aí, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar aqui o André e o Savarino falando sobre a decisão que se inicia no domingo, não é isso, família? Olha só. Vai ser um jogo difícil. A gente tem que manter os pés no chão. Mas temos que fazer respeitar nossa casa. Aqui dentro de casa, a gente tem que ganhar. São 2 jogos. Vai ser um jogo difícil. Mas a gente tem como passar na final.
temos bons jogadores que dentro do campo sempre fazem o melhor pelo Fluminense. E bom, que a gente esteja bem nesse dia, ou nos dois jogos, para alcançar nossa classificação para a final. As próximas 2 partidas aí, a gente possa macetar o Vasco, colocar eles no devido lugar deles, que é fora do campeonato, é eliminado, com esse time horroroso que eles têm, e com esse trabalho horroroso do Fernando Diniz. Só que o Fluminense adora complicar jogos contra o Vasco, né? Síndrome de merda, que eu tenho certeza que vai acabar nesses 2 jogos agora. Mas a gente sabe que o Vasco, assim como a gente é o time que mais incomoda e vence o Flamengo, dos clássicos cariocas, os jogos contra o Vasco são os jogos que a gente mais sofre. Até quando ganha sofrendo. Espero que isso acabe e a gente possa não só vencer, como passar o carro por cima deles, matar o primeiro jogo logo, se for possível. Gênio. Ele é um gênio. Ele conseguiu provocar e assumir a freguesia. Eu não tenho essa capacidade. Mas é um ponto, cara, que eu esqueço de comentar, né? Até porque também, infelizmente, a gente acabou não conquistando, né, a família. Mas o Vasco conseguiu eliminar o Fluminense jogando as 2 em casa, né? Que não dá pra negar. É um time que joga 50, 40, 60 jogos num estádio, num campo, e o outro que joga 3, 4, 5, né? Esse time, nas 2 partidas, é o mandante. E mesmo assim o Vasco conseguiu eliminar. E perdeu o segundo jogo sendo infinitamente melhor. Não acredita em mim, não. Você acredita que aparece aqui, muito fluxo aqui. Não acredita em mim, não. Vai lá e vê o pós-jogo desse jogo do André. Ele vai falar, ele vai assumir. Vencemos, mas o Vasco foi infinitamente melhor. Tanto que o gol de vocês, o gol do Fluminense, foi do PH contra, né? Uma pichotada dele lá. E o Savarino me ajudou nesse sentido, né? A nossa casa a gente tem que fazer valer. Realmente. Mas é isso, família. Na minha opinião, assim como eu comentava no ano passado, eu comento esse ano. Na minha opinião, o Vasco tem totais condições de passar do Fluminense. E sempre que acontecer Fluminense e Vasco, eu vou estar confiante. Por quê? Freguês, o próprio André acabou de assumir. Agora, tudo isso passa pelo nosso treinador, família. Nosso treinador hoje, cara, tá numa luta contra o sistema, numa luta, contra a imprensa, numa luta contra o Joel Silva, de se colocar acima, de se provar, de pensar nele, né, de vencer do jeito dele, para que ele possa chegar, vitória Vascão, na cara de todo mundo. E ele não tá pensando no time. E, assim, é a minha forma de analisar, tá? Porque você não pode ficar insistindo nas mesmas coisas e o time não vence, mano. O time não vence. Então, poxa, que tal a gente, né, ser um time mais equilibrado, ser um time mais físico, para pressionar melhor, se defender melhor e a partir daí tentar buscar, né, porque a gente não tem certeza dos resultados. A partir daí buscar resultados e aí pensar na minha filosofia novamente. Mas a gente precisa vencer. O Vasco não vence. Em 11, 12 partidas, sei lá, de Série A, 9 derrotas. É muita coisa. E uma vitória, gente. E uma vitória. É muita desculpa que o Diniz arruma e ele não muda o time. Hoje ele tem peças. Cara, há muito tempo, família, que eu não vejo isso. Há muito tempo. Hoje a cobrança em cima da diretoria é a demissão do Diniz. E não sobre o time. E não sobre a diretoria porque não reforçou. Não, a gente contratou um jovem jogador chamado Cuiabano, um Marino, o Spinelli, que foi artilheiro do Campeonato do Equador. Cara, um jogador que a gente estava, assim, aposta, tá se mostrando ser útil, né? Trata bem a bola, que é o Rojas. Então, peraí, o que tá acontecendo nesse momento? O nosso treinador precisa. Um feijão com arroz. Coloca o time que eu citei aqui e treina do jeito que ele já trabalhou nesse Vasco, por exemplo, Cruzeiro, Botafogo, que esse time vai voltar a vencer. Vai voltar a vencer. E desse jeito, com feijão com arroz, bem feitinho, temperado, a gente vai ganhar o jogo de ida e volta deles. Porque o time deles é limitadíssimo. É só olhar peça por peça. Só que o treinador não está acima do grupo. Só que o treinador não coloca o sistema acima do grupo. Ele coloca um estilo de jogo que ele tem a condição de potencializar o grupo deles. O nosso treinador não pensa assim. Pensa nele. Ele quer, né, ser a estrela do time. E assim, eu não tô com marcação não. Ele acabou de falar isso na última coletiva sobre Marino e Andrés Gomes. Vocês não conheciam o Andrés Gomes. Eu potencializei. Eu fiz esse 1 contra 1. Desculpa, né, gente? Fui!